Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Agronegócio que é cada vez mais assim com o meio ambiente. E aqui hoje tem uma convidada especialíssima, que é a Fabiola Zerbini. Ela é diretora para a América Latina da Tropical Forest Alliance. Fiz questão de falar em inglês e agora eu vou pedir para ela fazer as traduções. Ela é uma paulistana, nascida da freguesia do Ó, é isso mesmo? E Muito bem. paulistana, advogada, e que veio para o nosso lado aqui do meio ambiente e do agronegócio. Bem-vinda ao Fala Carlão, viu, Fabiola? Obrigada, Calão. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. É um prazer. Escuta, aqui a gente começa sempre do começo, né? Eu falo que ninguém Opa. nasce diretora de nada, muito menos diretora da América Latina, ou seja, além de mandar no Brasil, manda na América Latina também. Eu queria, me conte a sua história, como é que essa paulistana da Gema aí chegou ao agronegócio? Me conta a história desde o princípio. Opa, vamos lá. É um longo caminho, mas é um bom caminho, né? Acho que é gostoso a gente poder contar. E até agradeço a pergunta. Bom, me formei em Direito. Acho que eu sempre tinha um pouco de uma veia política, né? De que as pessoas juntas podiam, desde que, né? Olhando para um horizonte, para um objetivo comum, elas podiam sim achar onde elas convergiam e construir uma forma de estar juntas ali. O direito é isso, né? E logo percebi que o direito aplicado, aquele advogado clássico, não era muito o que eu estava buscando. Eu estava buscando mesmo esse lado do direito, que é o lado das pessoas se sentarem e pensarem como que elas podem assinar, né, ali contratos que sejam bons para todos. E dali a questão ambiental veio. Eu fui o primeiro curso da FMU, Calão, aqui em São Paulo, que teve uma disciplina de direito ambiental, lá no finalzinho do curso. E, por coincidência, meu chefe, ele era o professor. Então, eu fazia Uhum. estágio no escritório, era professor, foi genial. Pena que ele me perdeu, porque dali em diante eu percebi que eu queria trabalhar com o meio ambiente, mas não como advogada. E aí me Uhum. formei. E fui tanto nesse universo de ONGs, né? Na época ali, 99, 2000, a gente tinha uma secretaria aqui de São Paulo muito ativa de meio ambiente, fazendo política de recursos hídricos, de resíduos sólidos, um monte de coisa, assim, muito mais urbana, né? Claro, mas aí eu comecei ali a me inserir nessas discussões, nesses grupos, sempre como ouvinte, voluntária, enfim, você vai, né? E logo conheci uma pessoa que poderia vir a ser minha orientadora. Acho que mestrado, doutorado, sempre achei uma forma muito bonita de você se aprofundar no assunto, né? E inclusive se achar no assunto. E eu me achei no assunto por uma frasezinha. Você me interrompe se eu estou falando muito, tá? Mas por uma frasezinha que eu acho que foi muito importante, que a crise ambiental é uma crise política. Uhum. Então, no fundo, a gente tem, né, uma série de conhecimentos aí, técnicas, né? A gente tem uma série de projetos e projeções, né, do que a gente quer para ter um ambiente sustentável, para ter um clima equilibrado, para ter água e para ter comida para todo mundo, né? Mas se você não senta as partes que têm a ver com essa história, que tem interesses em relação a isso, né? Que tem potenciais perdas que vão se impactar pelas decisões que são tomadas ali, se você não faz um acordo nessa instância, aquilo não vai para frente, né? Então, dali em diante, meu doutorado teve a ver com isso, mestrado, doutorado, a vida também no mundo das ONGs e fui logo conhecendo. A gente também, quem trabalhou muito em movimento social e ambiental no comecinho do século, né? Finalzinho de 90, década de 90 e agora, viveu muito também esse nascimento das redes, né? Uhum. Que é um ator novo. A gente não se junta por geografia, a gente se junta por propósito, né? Então, Uhum. junta um monte de setor, um monte de gente diferente para pensar um objetivo comum. E daí, nesse contexto das redes, né, passando por vários olhares de como que a gente podia trazer um padrão de produção e consumo mais equilibrado, que fosse mais coerente com
essa visão de meio ambiente equilibrado, né, que eu tinha, que eu trazia e que eu queria trabalhar para construir, eu fui enfim, me envolvendo numa série desses espaços e dessas redes e não tem como você discutir meio ambiente sem chegar no agro, né? Sem chegar em quem está plantando, sem chegar em quem está produzindo, sem chegar em quem está usando a terra, né? E, então, acho que a chegada ao agro foi através dessa temática ambiental, mas principalmente por saber que sem prosa, sem acordo, e não tem como, né? Não tem como, assim, a gente discutir qualquer coisa fora, né, de quem está ali na terra fazendo uso dela. Então, eu realmente cheguei no agronegócio por um caminho bem diferente, né? Acho que de muitos aqui que estão me escutando, mas eu vim para ficar, assim, não vejo nenhuma forma de não, né, de sair antes, e aqui é o lugar que a gente tem que mesmo conversar até pactuar e caminhar. Ô, Fabiola, esse negócio que você está falando, conversar, é uma coisa super interessante. Outro dia eu estava falando aqui com o Evaristo de Miranda e aí a gente tem a seguinte, eu não sei se é como dizia minha avó, a gente tem barda, muitas vezes a gente tem uma barda de falar daquilo que nos separa, em vez de gastar mais tempo com aquilo que nos une, né? E no caso, especialmente falando de meio ambiente, de ambientalismo e de agronegócio, eu acho que tem muito mais coisa que nos une do que coisas que nos separam. A gente está avançando nesse tema, ou seja, a própria organização que você representa é uma organização que eu queria que você explicasse um pouquinho o que ela faz e como é que ela trabalha, né, neste assunto de nos unirmos, né, para que a gente tenha algo em comum e, enfim, que seja sustentável, partindo do pressuposto que sustentável quer dizer aquilo que eu vou fazer amanhã, do mesmo jeito que eu fazia ontem e do mesmo jeito que fazíamos há um tempo atrás e vamos continuar fazendo no futuro. Muito bem. Não, acho que dá para até responder um pouco as duas perguntas juntas, né? Porque o TFA ele nasce mesmo como esse espaço de diálogo, onde governo, empresa e sociedade civil pudesse sentar e falar, ok, sabemos que a gente, né? Esse é um objetivo comum, mas a gente sabe que dentro desse objetivo comum tem um monte de arestas aí, né? Que precisam ser aparadas, tem como que a gente, olho no olho, consegue, de fato, botar no papel e chegar nesse mínimo, né, denominador comum e que pode, cada tempo, vai melhorando, vai mudando, né, isso tudo é um processo, né, um longo processo, na verdade. Então, o TFA é um espaço de diplomacia, a gente brinca que é um espaço de diplomacia, mas privado, né, ele não tem governo dentro, mas ele não é governo. Tem ONG dentro, mas ele não é ONG. Tem produtor dentro, menos do que a gente gostaria. A gente queria mais produtor lá dentro, mas também não é produtor. Tampouco empresa, mas a gente bota todo mundo na sala e ajuda essas pessoas a se olhar, a se escutar, a encontrar aquilo que eles têm de comum e fazer uma agenda positiva. Acho que você sempre traz essa questão da agenda positiva, né? Eu somo o TFA, ele é o Aliança pela Floresta Tropical, como a gente chama aqui no Brasil, mas ele é uma aliança que sempre vai olhar pela positiva. E a positiva, ela tem ela é muito sutil a forma que ela pode ajudar a pressionar por mais e melhores acordos, né? Quanto mais você enxerga oportunidade dentro daquele processo, né? E você se enxerga aquele processo de diálogo e de construção como o seu, com certeza você vai se apropriar daquilo e vai tocar adiante. E aí eu pego um exemplo, né, eu falo que produtor sério do agronegócio brasileiro se interessa pelo desmatamento ilegal. Né? É muito ruim para o produtor sério. Né? Ninguém... Você cria
cria uma possibilidade de uma narrativa que é falsa, né? Que muitas vezes associa desmatamento ao produtor sério, né? E ao mesmo tempo você cria uma competição totalmente injusta, né? O cara que paga imposto, que tem o seu funcionário, né, legalizado, que não desmata, que tem custo, né? Tem custo isso. Você vai disputar com o ilegal? Então, se partir daí, Carlão, a gente já tem uma grande zona de acordo, né? O que o ambientalista e o que o agronegócio sério querem é a mesma coisa nesse ponto, né? Eu posso produzir com qualidade, mas isso tem um custo, né? Como que eu olho para isso? Eu tenho a impressão que essa história está, vamos dizer assim, o agronegócio já chegou a essa conclusão aí de que, quer dizer, é uma conclusão óbvia, né? Aquilo que é ilegal e pronto e acabou, né? Como diz, é ilegal, ponto e acabou. Nós não vamos conversar sobre isso. Ilegal é ilegal. Ilegal é um caso de polícia, não é um caso de a gente estar discutindo, debatendo aqui, né? Eu acho que esse é um ponto que já vamos dizer assim, já é comum. O que eu queria tentar deixar um pouco mais claro aqui, viu, Fabíola, para o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, e o pessoal quer saber, assim, o que é essa aliança pela floresta tropical, né? Como é que ela se financia? Qual que é o papel dela, assim, do ponto de vista assim prático mesmo? Você falar assim, olha, nós somos uma entidade que faz isso. E se eu sou produtor, eu quero participar. Como é que eu participo? Quais são as minhas obrigações? Vamos para a gente tentar ser assim, objetivo. Eu vou começar um pouco menos prática, mas eu vou chegar lá, eu juro. Eu acho que, primeiro de tudo, o TFA ele é uma aliança política. Uhum. É um espaço onde você vai fazer política. É como se fosse uma associação setorial da tua cadeia, ou que você vai lá para discutir como que você coletivamente pode alavancar o seu setor, e encontra na associação um espaço onde você tanto discute, quanto acorda, quanto dá visibilidade para aquilo. Eu vou fazer um merchandising aqui para o meu amigo Jorge Espanha, que é presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Eu também sou diretor lá de produção agropecuária, então é mais ou menos lá, sentam fabricantes, indústria, cooperativas, o pessoal, as agências de publicidade para discutir comunicação. Exatamente. E o que é mais legal? Vocês vão discutir comunicação, você, produtor, pode comunicar por si só, você é dono de uma indústria, mas ali você vai discutir aonde que tem o ganha-ganha. Aonde que eu tenho o ganha-ganha, né? Porque, de fato, o agro como um todo vai se beneficiar se tiver uma campanha que conte a história real do agro para a sociedade brasileira, para o mundo, né? Então, é um bom exemplo, Carlão. Eu acho que o princípio do TFL é o mesmo. Só que a gente é global, então, vamos lá, gente do mundo inteiro. A gente tem uma forte... A gente consegue trazer muita gente desses que a gente sabe, dos compradores finais, né? Então, aqueles de Unilever, Nestlé, McDonald's, enfim, chineses, Cofco, esses compradores ou essas indústrias ali ou traders, ou ali de final mesmo, né? A gente chama demand side, né? Mas é aquele que está ligado mais perto do consumidor. São todos membros, ou seja, eles também vão estar sentados nessa sala. Os governos, inclusive, nós somos financiados por governos, pelos clássicos governos doadores para essas questões de conservação no Brasil. Alemanha, Noruega, Reino Unido, Holanda, os Estados Unidos, na verdade, foi o primeiro financiador, mas sempre governo. Mas é um monte dali de governos. Mas eles também vão estar sentados nessa mesa. E por que eu falo que o produtor... Eu quero aproveitar essa dica para mandar um abraço para o Ricardo Salles. Falar, Ricardo, estou aqui na fila aguardando você para participar aqui do Fala Carlão, viu? Muito bem, E por que eu acho que o produtor... E aí eu quero fazer uma... Por isso que eu falei que ia chegar um pouco mais no objetivo, né? Como espaço global, mas eu sou brasileira, né? Eu represento o Brasil nesse espaço global. Né? E trago também essa turma para vir aqui conversar.
Então, a gente acredita que o produtor e a gente conseguir, de alguma forma, encontrar esse ponto comum que você trouxe, Carlão, passa pelo produtor também ocupar alguns desses espaços globais que estão discutindo agricultura, conservação, floresta, e botar sua voz lá. Né? Ser um ator político nesses espaços políticos. Meu papel, na verdade, eu percebi há uns 2 anos, até mais, assim, é que eu não tenho tanto de TFA, tem 5. Mas uns 2 anos e meio, metade do caminho, eu percebi que se eu não trabalhasse para fazer essa ponte, essa conexão com o chão, ninguém ia fazer isso. E confesso com você, Carlão, que não é tão fácil também, assim, o chamado, as resistências também, muitas vezes, elas fecham uma porta que podia ser uma porta de diálogo, e acho que essa resistência ela é dos 2 lados. Então, a gente conseguir estar mais nos lugares dos outros e aproveitar, eu acho que isso é um grande caminho para a gente encontrar esses pontos comuns e para, de fato, avançar onde a gente tem acordo. Na soja, na carne, aí se você quiser, eu posso ir um pouco mais a fundo, porque aí a gente está tentando mesmo trazer essa discussão política, essa discussão de como produzir sem desmatar, a gente está tentando trazer para algumas ações aí bem mais objetivas, tanto na soja quanto na pecuária brasileira. E se você quiser, eu posso contar um pouco disso, a gente desce um pouco pro chão, né? Mais do detalhe. Mas é um espaço político, a priori. Muito legal essa ideia sua de trazer soja e pecuária aqui. São 2 coisas que têm tudo a ver e coloca a nossa praça num nível aqui melhor para todo mundo entender. Fabiola, traga suas considerações aí de soja e de carne, que o meu público vai ficar muito feliz. Vamos lá, Carlão, super importante a gente também aterrissar, né? Bom, acho que soja, tanto soja quanto carne, primeira ideia que de alguma forma veio, né, muito forte para qualquer conversa que a gente queira ter, qual é o ponto e o caminho, de fato, o ponto comum, o que nos une, né? E na soja, a gente tem muito dado disponível hoje, vocês sabem disso, mas tem muito dado hoje que mostra que existe uma possibilidade, sim, da gente expandir em área aberta. Existe área aberta apta, mais do que isso até, conectando pecuária com soja, né, que existe aí uma demanda por intensificação da pecuária, vai ter aí, já tem, mas vai ter muito passo para recuperar. Esse pasto pode, alguns deles, né, são aptos também para soja. Então, tem uma equação, tem um jogo aí muito, muito positivo para soja, pecuária e expansão e não desmatamento. E aí, talvez uma palavrinha só que entre ainda nessa equação, nesse jogo, é a produtividade. Produtividade também significa não desmatamento. Se eu aumento a produtividade por hectare, se eu aumento a produtividade da pecuária intensificando, eu vou naturalmente manter, né, país como um líder aí de alimento para o mundo, mas sem desmatar. Acho que esse é um princípio que a gente parte do que nos une. Na soja, essa expansão em área aberta, uma conclusão que também essa conversa entre vários atores chega muito rapidamente, até meio óbvio, é que, ok, concordamos, mas isso custa. Né? Isso custa. Né? A recuperação de pasto custa. Essa conversa agora está ficando show de bola, viu? Exatamente. Isso, a recuperação de pasto custa. E eu defendo, Carlão, há muitos anos, antes até de estar no TFA, né? A gente, quando você fala de ação coletiva, você fala de custo compartilhado. O ônus da qualidade ambiental não é só o produtor. Falando em termo econômico, a internalização do custo social e do custo ambiental, ela não pode ser só do produtor. Ela tem que ser de toda a cadeia. Tem que ser do investidor, né? Tem que ser do governo comprador, tem que ser do governo produtor. Eu acho que tem uma grande composição aí que precisa ser feita. Então, o que a gente chama dos diálogos de soja, a gente veio conversando exatamente sobre isso. Ok, concordamos aí, só que para isso existe todo um custo de transição. Existem dados que precisam ser levantados, existem decisões comerciais e econômicas que precisam ser tomadas, mas existe também uma combinação de recurso público e privado que precisa ser atraído e fazer disso, inclusive, um investimento, seria o grande goal, né? Para você chegar, de fato, num modelo de uso da terra, onde expansão aconteça, a produtividade aumente, soja continue sendo produzida e melhorando a nossa balança comercial, mas sem desmatar.
E aí veio os assuntos, o tal assunto dos mecanismos financeiros, esses nominhos todos que eu acho que a gente vem escutando, mas porque a comunidade global ela está interessada nisso, ela está interessada em investir numa agricultura que olhe desmatamento como já uma coisa do passado, né? Que olhe para a sua porção de floresta como parte, inclusive, da garantia da produtividade futura. Né? A gente fala hoje, o risco ambiental, Carlão, não é mais um risco só da gente ter perda da floresta em si, né? Ele é um risco climático, ele é um risco de negócio, né? Se eu não tiver água para produzir, eu não produzo, né? Se eu não tiver clima, vocês sabem disso muito melhor do que eu, né? Se tem uma coisa que o agricultor sabe é lidar com clima e com água. Então, trazendo para essa mesa de discussão, a gente chegou no tal do pagamento por serviço ambiental. Não é o único, tá, mecanismo que precisa ser colocado para essa equação fechar, para a gente ter um custo compartilhado entre todos os atores da cadeia, quem compra, quem vende, quem intermedia, quem produz. Não é um custo que é só de governo, mas e pagamento por serviço ambiental por si só ainda não movimenta economicamente suficientemente para poder de fato trazer um impacto, mas é uma mudança de perspectiva fenomenal, que é quando você começa a olhar a floresta como ativo. Se você recebe porque tua floresta está lá, porque ela presta um serviço de água, de clima, de carbono para a comunidade, para a sociedade, para o planeta como um todo, você começa a valorar economicamente aquela floresta em pé, não vai me interessar derrubá-la. Como que eu faço isso? Aí é a grande questão. E aí eu queria colocar, só para te interromper, e é uma coisa que eu já falei com o Ricardo Salles sobre isso, ele sempre fala que quando fala em pagamento por serviços ambientais, a mesa começa a esvaziar, assim, ninguém fica para pagar a conta. Então, assim, na visão de vocês, no que vocês estão construindo, quem, afinal, que vai pagar essa conta? O consumidor vai pagar essa conta? Os governos vão pagar essa conta? O produtor vai pagar essa conta? Quem é que vai pagar essa conta? E eu gostei de uma coisa que você falou, que é de um custo compartilhado. E eu queria saber um pouco mais sobre isso. É a primeira vez que eu ouço essa história, viu, de custos compartilhados. Mas eu falo assim, eu sou brasileira, né? Eu sou latino-americana, a gente representa o Brasil lá fora, não é só. Essas redes globais, elas precisam sempre começar a ser vistas também como um espaço de você se fazer representar, não os seus interesses. Eu estou o tempo todo lá fora falando isso. Como que dá para você imaginar que o único que tem que arcar com esse ônus é o produtor? Ele não vai arcar. Ele vai quebrar e a cadeia toda quebra. Não faz sentido, né? Então, acho que esse jogo de compartilhamento, ele está hoje na mesa. É um caminho sem volta, Carlão. Não é mais uma discussão que a gente pode voltar atrás no modelo onde a empresa acha que pode só exigir e o produtor que se adeque, né, àquele padrão. Mas é claro que a gente está num jogo político. Né? Então, esse jogo político ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser negociado. Acho que aí entra talvez o que o TFA está tentando promover. Quando você coloca numa mesma sala empresas de tecnologia que têm um passivo de carbono enorme na sua conta, né? Quando você coloca a empresa que compra e que revende, né, o produto do agronegócio brasileiro, seja lá o supermercado, seja o restaurante, seja mesmo uma trader, né? Eles também já têm toda a lógica de custos, dos riscos que estão associados a um produto que possa vir, né, colado com algum impacto negativo ambiental ou social, desmatamento é um deles, está tudo na ponta do lápis. Eles sabem o preço desse risco, ele é alto, ele é altíssimo. Né? E não é só risco reputacional com o seu consumidor, que também é importante estar na ponta do lápis. É risco de negócio. Uma indústria de alimento hoje que planeja daqui 20 anos não pode não olhar para as questões climáticas como algo que afeta o negócio dela numa perspectiva de médio e longo prazo. Então, botar dinheiro na mesa significa, na verdade, planejar a médio e longo prazo. Não é uma benevolência, sabe? Uma ação Não é ser bonzinho, significa manter a sobrevivência.
Manter a sobrevivência é um negócio do produtor, é um negócio da trade, é um negócio do comprador. Agora, quem vai pagar essa conta é exatamente o que esses espaços estão começando a tentar. Só dando um exemplo bem concreto. Junto do diálogo, a gente vai começar um projeto pequeno lá no Maranhão, eu não tenho ainda muita região, mas que a gente vai tentar fazer um piloto de soja, pagamento por serviço ambiental, e é piloto ainda, porque a gente, na verdade, quer usar isso exatamente para botar na mesa de um monte dessas empresas, que sim, setor privado tem que contribuir, não é o único, tá? Mas é um setor extremamente relevante para essa equação, e vamos sentar e vamos falar, olha, está aqui, a gente foi lá, conseguiu juntar 10 produtores que toparam participar desse piloto, a gente fez uma metodologia de precificação, a gente conseguiu levantar X dinheirinhos aí, reais, dólares, enfim, que valem o que tem essa floresta hoje, o que ela representa na propriedade desse produtor, e você topa estar com a gente até o final? Vamos fechar essa conta? Vai resolver o problema de todo o Cerrado, de toda a Amazônia do Brasil? Não. Mas o passo que a gente vai dar com esse diálogo é um passo de criar uma prova de conceito, de que é possível, por um lado, do mecanismo, porque tem umas coisas que precisam ser desenvolvidas, quanto que vale, né? Difícil para o produtor, quanto que vale, afinal, né, minha floresta? Uhum. Ninguém tem muito essa resposta na ponta da língua. Desenvolver esse lado, mas também desenvolver o lado de quem paga. Né? E o governo tem um papel fundamental nessa. E o governo estava muito bem representado nesse último diálogo. A gente tinha Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura e tinha 2 deputados estaduais que estão discutindo a política nacional de PSA. O que ficou muito claro, o governo precisa dar segurança jurídica para esse processo. Uhum. O governo não precisa ser um ator econômico da floresta que está dentro da área privada. Uhum. O ator econômico pode ser a trader, pode ser o comprador final, pode ser a indústria de tecnologia que precisa lá resolver teu problema, teu passivo. Mas o governo precisa dar segurança jurídica, ele precisa fazer com que essa atividade possa ser reconhecida do ponto de vista fiscal, ele precisa fazer que essa atividade possa ser reconhecida do ponto de vista legal, né, para o produtor e para o comprador. Ele precisa que dá uma legislação. Vamos lá, vamos regulamentar o artigo 41 do Código, vamos fazer isso de forma coordenada com a Política Nacional de Pagamento por Serviço Ambiental. Isso é governo, não tem quem faça isso. Ele precisa discutir com o governo estadual quem que pode vender o tal do offset. O governo estadual pode vender ou só o federal? Até quando esses caras não vão, né? A gente não vai... Precisa botar na mesa essas coisas, não dá mais. O que não dá mais é para a gente não botar os elefantes na mesa e não discutir esses elefantes, né? Eu acho que isso foi um problema das discussões que são muito polarizadas, Carlão, que a gente não vem com as situações que são realmente vão destravar, sabe? Se a gente tiver uma legislação boa, que dê segurança jurídica, o investimento vem. Se a gente tiver investimento, o governo brasileiro vai correr para legislar e fazer a segurança jurídica acontecer. Eu acho que é um caminho aí que está muito ligado, né? E o exemplo concreto que eu trago na soja é esse. A gente está, então, através tanto de conversas, que são esses diálogos, né, que a gente chama, quanto de pilotos, e tentando fazer um mapa que deixe mais claro o que governo e o que setor privado tem que fazer para juntos a gente chegar num modelo de PSA para soja que ajude a expansão da soja em áreas abertas e que não contribua para o desmatamento associado à soja. O ganha-ganha é possível, mas tem muito caminho ainda para a gente chegar lá. Fabiola, infelizmente o nosso tempo acabou, viu? Posso te informar que sinto dizer-lhe que não temos mais tempo parado. A conversa está uma delícia, a conversa está esclarecedora, a conversa está ótima. Eu quero deixar aqui o Fala Carlão, o nosso canal aqui, aberto para vocês, enfim, para a gente manter esse diálogo sempre que possível. Considere o nosso Fala Carlão uma extensão aí de vocês da comunicação, tá bom? Muito bom, Carlão. Super agradeço essa oportunidade. Quero muito poder voltar, sim. Acho que a gente nem falou de pecuária, a gente tem tanta coisa ainda que a gente pode botar nesse. E quem sabe voltar com resultado, que eu acho que esse é o mais importante. Vamos trabalhar para trazer resultados concretos também para a gente conversar em cima deles. Maravilha! Show de bola, gente! Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio. Fabiola Zerbini, a líder aqui do TFA. Obrigado, viu, querida? Obrigada a você, Carlão. Um abraço. É isso aí, gente. Se você estiver aqui no YouTube, por favor, a hora é agora. Se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, vídeos tão bons quanto esse aqui que a Fabiola Zerbini nos proporcionou.
Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Fui!